Bom dia, Daniel Ocean. Se vamos roubar esses 3 cassinos, vamos conseguir dinheiro. Benedict tem uma longa lista de inimigos. Com o Saul já são 10. Já é o bastante, não acha? Será que precisamos de mais um? Precisamos de mais um, né? Tá bom, a gente chama mais um. Estamos com um grande problema, Jane. Você quer que eu morra e eu me preocupo cada vez menos com seu bem-estar. Quando me abandonaram naquele pedaço de terra desprezado por Deus, você esqueceu uma coisa muito importante. Sou o Capitão Jack Sparrow. Ele mente. Ele mente. Assim. E na maioria das vezes ele nem percebe que está mentindo. Senhorita Minnie, sabe, eu conheço muitos remédios caseiros. Nada vai poder curar ela e eu só tenho que dar uma enganadinha para eu poder ir até a praia. Oi, eu sou o dublador Marco Antônio Costa e eu também estou aqui no Galera Mix. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E hoje eu converso com o médico e dublador Marco Antônio Costa, ele que já emprestou sua voz em diversos trabalhos para atores como Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney e Johnny Depp. Entre os seus personagens mais marcantes estão o Plucky, de Tiny Toons, o Novo Pica-Pau e Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. Olá, seu Marco, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo certinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente de como foi o seu início na dublagem. Eu tinha 2 sonhos, né? 2 sonhos completamente diferentes, que era ser médico. E para isso eu tinha que fazer o vestibular, consegui passar para a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Fiz medicina lá de 1981 até 1986. E antes de fazer o vestibular, o meu sonho também era trabalhar com a voz, em rádio, na dublagem, né? Mas eu achei que não dava para fazer as 2 coisas e fui fazer medicina. No 5º ano de medicina, inaugurou uma rádio bem próximo da minha casa, uns 200, 300 metros de distância. Então eu ia a pé. Eu fui lá um dia, passei, fiz um teste. O cara falou, você pode começar amanhã? Eu não tinha experiência nenhuma com rádio, né? Eu tinha uma equipe de som que tocava música nas festas disco, né? Onde eu ficava tipo um DJ, né? Na época a gente chamava de disc jockey, fazendo as mixagens e tal. E eu sabia mexer com som, mas trabalhar em rádio era uma novidade para mim. Então eu comecei a trabalhar lá das 8 da noite até meia-noite. Virei radialista a partir dali, né? Com carteira assinada, tudo bonitinho. E no mês seguinte, trabalhando na rádio, a rádio chamava-se Musical FM, em Petrópolis, era 91,1, se não me engano. E aí eu tive a chance de começar um curso de dublagem no Rio, feito pela Faculdade Estácio de Sá, e aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando tem que acontecer, acontece, né? Se eu tivesse passado para outra faculdade, de repente, no Rio, a UERJ, que era meu sonho, né? Antes, porque era próximo da minha casa, eu morava 2,5 quilômetros da UERJ, poderia até ir a pé, enfim. Mas não era para ser, né? Acabei passando para Petrópolis e, pelo menos, meu sonho nessa parte se realizou. Tem coisas na vida da gente que na hora a gente reclama e tal, mas a gente tem que entender que às vezes é o melhor pra gente. Nesses 34 anos de carreira, o senhor emprestou a sua voz para milhares de personagens. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre alguns deles. Do Plucky, de Tiny Toons, o Novo Pica-Pau e também do Jack Sparrow, personagem interpretado por Johnny Depp em Piratas do Caribe. Bom, esses personagens aí que você citou realmente são personagens marcantes, né? Alguns para mim, porque eu tive um prazer muito grande de fazer esse trabalho, no caso do Plucky e do Jack Sparrow, né? Como vários personagens do Johnny Depp. E o Pica-Pau foi emblemático para o público, né? Porque é um personagem conhecido, mas para mim foi trabalhoso, muito trabalhoso, não me deu muito prazer. Era cansativo, né? E foi meio que acidental. Bom, o Plucky de Tiny Toon era um desenho maravilhoso, aquele patinho verde. O desenho era muito bem escrito, era a produção do Steven Spielberg. E era um desenho que tinha muita coisa mais para adulto do que para criança, né? Tinha umas piadas, uns quadros, umas situações bem interessantes, assim,
que eram mais para um adulto, né? Tinha mais graça para o adulto. Às vezes uma criança de 10, 12 anos talvez não entendesse as piadas. E foi um teste que eu fiz com o Telmo de Avelar. E esse teste foi assim, tipo, fim do ano. Aí dobrou o ano e nada de aparecer o negócio. Até que em março, quer dizer, 3, 4 meses depois, apareceu. E ele me disse que eu tinha ganho o teste. Eu nem lembrava como é que eu tinha feito a voz. Mas o que chamou a atenção foi que eu tentei seguir um pouco o original. Um pouco, né? Porque ele falava meio que cuspindo, e isso daí pra mim ficava difícil, então eu fiz uma voz assim, meio tipo: Oi, Lilica, tudo bem? Tudo certinho aí? Como é que vai essa força? Aquela coisa meio assim, meio gaiato, entendeu? E o Pica-Pau foi uma coisa meio acidental, porque o Peterson era diretor, ele foi a primeira voz do Macaulay Culkin, começou a dublar em criança, quando era criança. E mais velho, ele virou diretor, ele já tinha acho que uns 20 anos de idade. No ano de 99, ele estava no pátio e me viu, perguntou assim: Marco, quem você colocaria para fazer o Pica-Pau? Eu falei: olha, uma criança ou uma mulher que conseguisse imitar, porque de repente na Itália, por exemplo, eu soube que era uma mulher que fazia, né? Uma vez eu viajei e vi num hotel e vi o nome dos dubladores e a gente via que era uma mulher. Enfim, foi uma ideia. E aí ele falou: poxa, mas... Porque o Garcia Júnior dublou quando era criança, só que o Garcia ali já tinha mais de 30 anos, ficava complicado, né? Mais de 30, acho que ele tinha mais de 30. Aí eu falei: bom, então tenta alguém que imite o Oney Casarré. E aí ele falou: como é que era o Oney? Eu falei: o Oney era aquele cara que fazia o xerife bing, 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 né? E fiz lá o Coelho Ricochete. Ele falou: porra, é você. E ele já tinha feito vários testes, e aí eu fui para o estúdio meio contrariado, fiz lá mais ou menos, e ele falou: vou mandar para o cliente. E o cliente aprovou, e aí eu comecei a dublar o Pica-Pau. A risada, lembrando que a risada é sempre original, sempre foi aqui no Brasil. Não dá para você fazer aquela risada, é muito difícil, realmente. A gente faz, às vezes, uma fala ou outra, assim, naquela que ele faz aquela brincadeira, né, tipo: Você tá aí, não é? Mas aí é a coisa meio forçada, não é aquela risada completa. Às vezes é uma risadinha disfarçada. E o Jack Sparrow, eu já dublava o Johnny Depp, e quando ele começou a fazer Piratas do Caribe, sobrou para mim, né? Eu tive esse privilégio de fazer o Jack Sparrow, que foi muito difícil no início, porque eu fazia uma cena e o diretor tinha um monte de recomendação da Disney, que não pode parecer que ele é gay e tal. Eu falei: olha, eu tô seguindo a imagem. Mas aí eles querem que amenize. Entendi. Eu achei aquilo uma hipocrisia da Disney. Bom, a Disney tem se mostrado muito hipócrita, né? Um monte de coisas. Já teve filmes da Disney que eu não podia falar a palavra Deus. Eu dublando um filme onde o Brad Pitt faz um cara que é abolicionista e ele vai entregar lá um serviço numa casa, eu esqueci, 12 anos de escravidão o nome do filme. E tem uma cena que ele fala assim: o que você acha que Deus pensa a respeito de ver os negros sendo escravizados? Pô, eu não podia falar a palavra Deus, a Disney vetou. Cara, isso é um absurdo. O cara em inglês fala God, a tradução de God é Deus. Pois é, então eu tive que falar Criador, né? O Criador. Umas bobagens, enfim. E a Disney, mais uma bobagem dessa, né? Dublar o Johnny Depp no Jack Sparrow foi bem difícil, até eu me acostumar, né? E fazer o que eles queriam. E eu notei que do segundo, terceiro filme em diante, principalmente no segundo, o Johnny Depp começou a fazer um pouco arrastado, né? Uma coisa meio com gente assim, meio mais bêbado, mais arrastado do que afetado. E eu tive a recomendação da direção de manter o padrão do primeiro, não mudar o pouco da interpretação como ele fez na dublagem. Quem for ver 1, 2 e 3 legendado vai perceber a mudança do Johnny Depp, que eu não pude, vamos dizer assim, mudar tanto, né? Eu tive que... E a gente, quando dubla, é muito a imagem, então a imagem é muito forte pra gente, arrasta a gente a fazer como o cara fez, né? Mas foi um prazer imenso fazer esses personagens, né? O Pluck, principalmente, o Jack Sparrow, dá saudade, dá muita saudade. Como o senhor consegue conciliar a profissão de médico com o trabalho de dublador? A profissão de médico exige, né, atualmente bastante, inclusive por causa da pandemia, e eu saí do Rio de Janeiro, vim morar no interior de São Paulo para, vamos dizer assim, me dedicar mais à medicina, já que
Aqui a dublagem, agora estou fazendo de forma remota, graças à pandemia, porque senão, né, praticamente ficaria difícil dublar. Mas a conciliação sempre foi complicada. Eu abri mão durante 20 anos de muitos finais de semana para dar plantão sábado, dar plantão domingo. Teve épocas que eu dava plantão sábado à noite. Teve épocas que eu dava 24 horas no sábado, depois 24 horas no domingo. E teve uma época que eu dava plantão, quase uns 3, 4 meses seguidos, eu dava plantão sábado e domingo. Eu fazia 48 horas semanais no fim de semana. Foi o preço que eu tive que pagar, vamos dizer assim, para ter uma disponibilidade para poder dublar, né? Para ficar disponível, para poder, principalmente no início da carreira de dublador, que eu ainda não tinha prática, não era conhecido no mercado. Era uma aposta do seu Herbert. Eu entrei junto com Márcio Simões, com Jane Kelly, com Guilherme Conte, com Marcelo Meirelles, né? Nós entramos na mesma época do mesmo curso de dublagem. Então, era uma aposta do seu Herbert na gente e a gente tinha que aprender e mostrar que tínhamos algum valor. Então, isso podia levar 2 anos, como podia levar 10 anos, enfim. E acho que a gente, com 3, 4 anos, a gente começou a já fazer alguns personagens legais, né? Eu entrei em 86 e o Johnny Depp eu comecei a dublar em 89, quer dizer, então 3 anos praticamente dublando para pegar um protagonista. Então, eu tinha que abrir mão um pouco do meu horário disponível de médico durante a semana e preenchê-lo no final de semana. Era uma forma de eu fazer as duas coisas, né? Fazer o quê? Era o preço que eu tive que pagar, mas eu acho que valeu a pena. Algum paciente do senhor já reconheceu a sua voz? Essa pergunta já me foi feita uma vez. Realmente não é comum, tá? Hoje em dia, com as redes sociais, aí fica mais fácil, né? Porque a notícia corre. Mas já aconteceu algumas vezes de um paciente ou parente do paciente, né? Dizer assim, poxa, doutor, o senhor tem uma voz bonita, o senhor podia ser locutor, né? Eu fico, pois é. E já teve vezes de alguém falar assim, engraçado, pela sua voz eu tenho a sensação de conhecê-lo de algum lugar. A pessoa, de repente, conhece a minha voz da televisão, né? Isso pode acontecer. Também teve um local que eu trabalhei em Mangaratiba, eu fui dar uns plantões lá, eu comecei a trabalhar, um colega me levou para trabalhar lá e ele ficou quieto, ele não falou para ninguém, porque eu não gosto muito dessa propaganda, não tem nada a ver. E eu comecei a trabalhar e um dia, no quarto, né, onde a gente tinha um quarto de reuniões, né, eu pegava o plantão domingo à noite e até segunda à noite nessa época. Aí eu cheguei lá, eram umas 8 e pouco da noite, tá? Fui deixar minhas coisas no quarto e comecei a conversar com um colega, né? Aí daqui a pouco um outro colega, que era clínico de lá, o Felipe, falou assim, engraçado, Marco, quando você fala eu tenho a sensação de estar com a TV ligada. Eu ri, achei engraçado, nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei, que legal. Não dei bola. Depois ele descobriu de algum jeito, falou, pô, por que você não falou? Porque não tem nada a ver, eu acho que, né... Na profissão de dublador, eu também nem sempre comento que eu sou médico. Acabou que todo mundo soube, né? Aí não tem jeito, uma pessoa acaba sabendo, todo mundo sabe. Mas na medicina eu evito, quer dizer, não saio propaganda, também trabalho com outra coisa. As pessoas acabam descobrindo e aí a notícia corre. Agora com as redes sociais, ela corre mais ainda. Seu Marco, a gente agradece de coração pela sua participação. Quero dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Poxa, eu que agradeço. Muito legal poder falar com vocês. Muito legal saber que tem gente querendo saber um pouco da dublagem, que é um trabalho que existe há muito tempo e é pouco conhecido. A grande maioria das pessoas, às vezes, nem sabe que isso existe, né? A pessoa vê o filme e não se toca que o ator lá é americano, é russo, é francês, é espanhol e está falando em português. Então, é um trabalho... uma especialidade do ator, né? E trabalhar com a voz não significa que você consiga fazer tudo com ela. Então, dentro dos nossos limites, né? Dentro do limite do trabalho, a gente se diverte, a gente se realiza, mas como em todo trabalho também tem um lado, às vezes, ruim, dublar certas coisas que não são muito legais e tal, enfim. Como tudo na vida, né? Você tem uma parte do trabalho que você prefere mais, outra que você prefere menos. Mas foi um prazer falar com vocês aqui, tá bom? Um forte abraço. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo
Fiquem ligados, acesse aí galeramix.com.br e até o nosso próximo bate-papo com café. E mais uma vez, aqui é o dublador Marco Antônio Costa e eu também estou aqui no Galera Mix. Um grande abraço para todos.